Grande Deus e Pai Celestial, nós, Senhor, estamos reunidos aqui durante este fim de semana, Senhor. Desde ontem o Senhor está derramando bênçãos, Senhor, sobre este povo, sobre esta cidade, Senhor. Senhor, nós sabemos que é uma oportunidade, Senhor, que o Senhor está dando para Monte Alto, Senhor, este encontro, para que esta cidade um dia saberá, Senhor, que o Senhor enviou um profeta para esta era. E nesta noite, Senhor, nós estamos confiados em mais nada, a não ser a Tua palavra, que o Senhor nos encherá mais uma vez, não somente, Senhor, estes homens aqui em cima, mas todos que se encontram, Senhor, neste ambiente, o Senhor encherá das Tuas bênçãos, do Teu Espírito Santo, Senhor. Unge, Senhor, o pregador da Tua palavra, nesta noite, Senhor, e que ela possa vir de encontro, Senhor, com as necessidades de cada um de nós, no nome precioso de Jesus Cristo. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, na graça de Deus. Estou crendo que a oração do pastor Geraldo, pastor na cidade de Santa Gertrude, São Paulo, Deus ouviu e Deus está respondendo. Sou necessitado da graça de Deus. Um moço me entregou uma curiosidade sobre a Bíblia, moço cristão, dizendo que isto aqui é o centro da Bíblia. Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia. E o capítulo antes do 118 é o menor da Bíblia. É o Salmo 117. E depois do Salmo 118, é o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119. E o versículo central da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8, que diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Nós estamos aqui nesta palavra, buscando refúgio no Senhor. Graças a Deus. Se alguém não esteve aqui ontem, bom, claro que foi aqui lá na igreja, o pastor Daniel, recomendo vocês a comprar, adquirir a mensagem de ontem, pregada pelo pastor Paulo, da cidade de Contagem, Minas Gerais. Se você quer evangelizar uma pessoa e te falta o dom, o argumento, palavra, convide essa pessoa, senta com ele, ouve a fita do pastor Paulo, e aquela pessoa estará bem evangelizada. O tema dele ontem à noite foi o único advogado. O único advogado. Irmãos, eu quero ainda ver aqui, é possível eu hoje ficar apenas, mas será que eu peguei as minhas anotações? Não, está aqui, poxa vida. Esse é um dos maiores apertos que o pregador passa, é fazer anotações e chegar aqui e ela sumir. Eu pensei que tinha sumido, mas não sumiu não. Eu vou ler muito hoje e comentar pouco.
vou me esforçar para fazer isso. Ler uma porção de verdades aqui e comentar pouco. Estou confiado que Deus nos ajudará nisto. Antes de iniciar, se eu não tiver outra oportunidade, quero dizer o seguinte: no mês de outubro é a nossa próxima reunião regional. Já estou falando antes para não haver confusão. Não será na nossa cidade de Jaú, mas será na cidade de São Pedro. É a Igreja do Louvor. Quem sabe pode ser um encontro do louvor. Então, na cidade de São Pedro, dia 14, 15, 16 do mês de outubro. Assim como foi combinado entre os ministros, quero apresentar o irmão José Limeira. Por favor, irmão, fica de pé. Qualquer informação mais detalhada sobre o encontro de pastores, alguma coisa a mais, fale com o irmão 13, 14 e 15 de outubro. Vocês entram em contato com o irmão José Limeira, que esse paraibano não esquece de nada. Ele é minha muleta. É ele que me assegura aí em muita coisa, viu? Então, sendo assim, da parte dos irmãos, se tiver mais algum detalhe que eles saber da próxima reunião de pastores, entre em contato com o irmão José Limeira, que ele passa as demais informações. Tá bom aqui a posição? Tá ótimo? Estou falando bonito? Tá jóia? Então vai ficar bom. Tá muito bem. Sabe o que eu quero ler de início aqui, conversando convosco? É que sempre que nós falamos que nesta era final, era de Laodiceia, que teve o seu início em 1906, né? E terminará com rapto, com a entrada do último eleito. Deus nos enviou um profeta, e o seu nome é William Marion Branham. Quando nós falamos assim, nós enfrentamos uma pergunta, principalmente dos nossos irmãos denominacionais: está este nome na Bíblia? É uma pergunta comum que nós ouvimos. Está este nome na Bíblia? E um dia, uma pessoa fez essa pergunta a ele mesmo, ao profeta William Branham. Essa pergunta foi dirigida a ele no dia 30 de agosto de 1964. Eu vou ver aqui esta pergunta. E dentro da pergunta está a leitura oficial da Bíblia que foi aqui anunciada. Deixa eu ver aqui. Já encontrei. Alguém deseja saber, irmão Branham, alguém deseja saber por que você não é mencionado na Bíblia? Mas ao mesmo tempo a pessoa perguntou: eu creio que você é Abacuque, capítulo 2, de 1 a 4. Vamos ver o que é essa leitura? Fica de pé. Abacuque, capítulo 2, e versículo 4. A leitura é esta. Não, estou lendo a Bíblia agora. A pergunta e resposta 3, é a pergunta 23. Sobre a minha guarda estarei,
e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não tardará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Vamos sentar? Aqui tem o último versículo ainda que precisa ler o próximo. Está aqui. Está desse jeito mesmo. O próximo versículo ainda diz assim, ó: eis que a sua alma se incha, não é reta nela, mas o justo, pela sua fé, viverá. Bom, diante dessa pergunta, a resposta dele foi esta: você não teria necessidade de ter o seu nome na Bíblia. Mas, no entanto, eu pergunto: você crê que você é filho de Deus? Seu nome está na Bíblia? Por isso ele diz, olha, você não teria necessidade de ter o seu nome na Bíblia. Vê você? Mas contanto que você esteja na Bíblia. Aí, contanto que você esteja em Cristo, você está na Bíblia. Você está nele. Vê você? Na Bíblia, vê. Contanto que você esteja em Cristo, então você está na plenitude da Bíblia. Você está em sua posição completa quando você está em Cristo. A Bíblia, agora ele responde com mais clareza ainda. A Bíblia não cita o meu nome. É a mesma coisa que eu falo para alguns irmãos. Escuta, a Bíblia cita o nome da sua igreja? Tem na Bíblia o nome Igreja Batista? Igreja Presbiteriana? Igreja Adventista? A Bíblia cita o nome da sua igreja? Não, não cita. Mas eu creio que era de Deus. Eles falam assim, né? Cada um que é membro delas. Por que você não exerce a mesma fé nesse sentido de um profeta para esta era? Se meu nome não está na Bíblia, a Bíblia não cita o meu nome, William Brana, ou cita o seu nome, seja quem for, mas estamos nela de qualquer maneira. William Branham não só estava em Abacuque 2, de 1 a 4, mas todos nós estamos também aqui. Porque o último versículo diz: o justo pela fé viverá. Você está aqui. Não precisa seu nome estar na Bíblia, mas é sua vida que deve estar na Bíblia. Graças a Deus. Agora, este homem de Deus, Deus lhe deu revelações tremendas. E essas revelações nos tirou de muitos enredos. Eu passo a ler alguns deles aqui. Entre muitos enredos, começamos com este. Quando se fala Pai, Filho, Espírito Santo,
Eles creem em 3 pessoas separadas individualmente, uma da outra. E a revelação de Deus veio ao profeta e mostrou que Pai, Filho e Espírito Santo se trata de 3 ofícios de um único Deus. Não 3 pessoas, 3 ofícios. Os que creem erradamente que são 3 pessoas, eles se valem de certos teólogos, que eu vou ler aqui o argumento deles. Em uma revista de uma igreja pentecostal diz assim: o credo niceno. O credo niceno foi formulado em 325 depois de Cristo, e ele contém princípio do credo anterior e novos elementos que lhe dão feição própria. Então, veio lá de Nicéia. O credo atanasiano ocupa-se da doutrina da Trindade, e todas suas declarações podem ser confirmadas nas Escrituras. Assim eles creem. Esse credo resume nisso aqui. A fé universal é esta: adoramos um Deus em trindade. A trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo as substâncias. Pois existe uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. E a glória é igual e a majestade é coeterna. Agora a coisa fica mais confusa ainda, quer ver? Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável e o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. E, no entanto, não são 3 eternos. Vê como é confusa a coisa. Mas há um eterno. Da mesma forma, não há 3 incriados, nem 3 imensuráveis, mas um só incriado e um imensurável. Assim também o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há 3 onipotentes. E o Espírito Santo é Deus, assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então eles creem em 3 deuses. No entanto, não há 3 deuses, mas um Deus. Assim o Pai, assim como todavia não há 3 senhores, mas um Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que há 3 deuses, 3 senhores, mas as 3 pessoas são coeternas, são iguais entre si, de sorte por meio de todas, como acima foi dito, tanta unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adoradas. Graças a Deus que Deus nos levantou um profeta. Estamos fora desta confusão aqui. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Nós cremos que Jesus Cristo
é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Vou ler aqui agora uma revelação divina que Deus deu também a este profeta, quando ele pregou sobre demonologia, a atuação dos demônios, que às vezes eles atuam e as pessoas glorificam a Deus, dizendo que foi uma bênção, foi Deus. A razão disto que hoje nós temos capoeira de Jesus, peão de Jesus, balada evangélica, atleta de Cristo. E aí, olha, só está faltando ele dizer diabo de Jesus. Carnaval de Jesus, e vai indo. Por que chegamos a esta condição de igrejas estarem perdendo a identidade de igreja? Elas estão perdendo a identificação de igreja e se identificando com uma danceteria, como lugar de prostituição. E você chega a uma condição tal de ver como está, mas quando a gente vê isso tudo, é hora de nós reforçarmos a cerca, passar mais um fio de arame na cerca do nosso meio, para a coisa não vir por nosso lado. Por quê? Essas coisas chegam, os ritmos quentes da música, e entre o povo que tem crido neste profeta, identifica como avivamento. Agora, eu estou lendo Espíritos Sedutores, parágrafo 70 em diante. Agora, hoje tantas pessoas estão ouvindo. Olhe, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores ao invés de tomar a palavra de Deus. Esses espíritos sedutores fazem substituições. Vamos ver essas substituições. Espíritos. Eles estão no mundo, eles são demônios. E eles entram em lugares e se metem entre os homens. Ministros. Gente, isso aqui é forte, né? Entre ministros. Metem-se entre os membros de igreja. Metem-se entre pessoas boas. E fazem que ficam iludidas. E dizem coisas. E fazem coisas. E ensinam coisas. E praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas. É o baralho de Jesus. Muitos deles, agora esses não são todos católicos. Há muitos protestantes que fazem isso. O que tentam fazer é substituir algo. Tentam adotar algum novo plano. Tentam adotar instrução para tomar o lugar do Espírito Santo. Nunca se conseguirá fazer isto. Não importa quão bem seu homem seja instruído. Acho que é uma boa coisa ele ser instruído.
Porém, se ele não tem o Espírito Santo com isso, sua instrução de nada lhe valerá. A instrução nunca tomará o lugar da liderança do Espírito Santo. Note, eles, ao invés disto, eles têm tentado adotar um aperto de mão, substituindo a experiência do tempo antigo que costumávamos ter. Hoje a igreja se tornou moderna, porque para encher igrejas eles foram para o vale tudo, contratando artistas, fazendo novelas, admitindo prostituição, o chamado terapia do amor, e vai indo. E vocês têm que saber de uma coisa: a diferença do evangelho que William Branham pregou com os ministros internacionais é esta: que William Branham trouxe uma mensagem que atende nossa necessidade espiritual. E os ministros aí internacionais estão tratando um evangelho que encaixa com o gosto das pessoas. Desde que atendeu o gosto das pessoas, enche quarteirão. Mas atender a necessidade é diferente. Quando Jesus começou o seu ministério, Jesus trouxe a mensagem que atendia a necessidade. E a primeira necessidade que Jesus mostrou foi para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Oh Deus! A igreja se tornou moderna. Chegam e dão uma mão de companheirismo. E é mais ou menos assim que fazem. Isso nunca tomará o lugar do ultrapassado banco de prantear, onde os pecadores clamavam e se corrigiam com Deus. É isso. Hoje estão tentando tirar o lugar do dízimo de Deus. Estão tentando adotar algo. Estão tentando torná-lo diferente. Vão e tem jogo de batota nas igrejas. Jogam na loteria. A loteria nunca tomará o lugar do dízimo de Deus. Jantares. Venda de cobertores. Piqueniques. Eu me lembro de um irmão, na pequena cidade Espírito Santo do Turvo. Hoje é o pastor lá, o pastor Luiz Carlos Teixeira. Há um irmão lá que tem um sítio, um bonito córrego perto da sua casa. E antes que ele conhecesse essa verdade, a sua igreja fez um piquenique lá. E o pastor comandando aquele piquenique. E quando fez o almoço, vou lá chamar eles para o almoço. Desceu até no córrego para dizer: o almoço está pronto. E quando chegou lá, todas as irmãs de maior e o pastor de short, e ele disse, quando convidou para o almoço, ele falou assim: traz aqui para nós mesmo. O irmão providenciou, levou lá o almoço para ele. E aquele pastor pegou a toalha de banho, cobriu as costas e disse: vamos falar com Deus agora. Respeito a Deus, pôs a toalha sobre o seu ombro e vamos falar com Deus. Meu Deus. Então foram para o Vale Tudo para encher a igreja. Adotaram jantares, venda de cobertores, piqueniques, para arrecadar dinheiro, para liquidar várias dívidas. Isso nunca
nunca tomará o lugar do dízimo e da oferta do eterno Deus. Nunca tomará. No entanto, estamos tentando fazer isso. O que é isso? Espíritos sedutores descendo e tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. Foi tão lamentável que o William Branham diz de ver igrejas que ocupam mais tempo em levantar oferta do que o pregar da palavra. Se somar, tem delas que tem 5 levantamentos de oferta no culto. Se somar o tempo tudo ocupado em apelar para as ofertas, e o tempo da palavra é poucos minutos. Espírito sedutor descendo, tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. Deus não tem substituto para a sua palavra. Jezabel, no Velho Testamento, tentou fazer essa substituição. Ela disse: eu vou perseguir e mandar matar os profetas, depois eu que vou ser a profetisa. Colocar ela no lugar dos profetas de Deus. A palavra não tem substituto. Ela é sempre eterna. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé também não tem substituto. A esperança nunca tomará o lugar da fé. A fé, ela é sozinha. Ele diz uma mensagem: a fé, ela tem pelo no peito. Ela tem músculos fortes, que joga qualquer gigante por terra. A fé, ela é sozinha. Ela não tem par. Nunca tomará. A esperança não pode tomar o seu lugar. A esperança é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, melhor dizendo, está vendo? A esperança é uma coisa, a fé é outra. A esperança espera, mas a fé já tem. A fé já tem. Uma é fé intelectual, a outra é uma revelação direta de Deus. Nunca tomará seu lugar. Nós estamos tentando fazer isto, porém estamos fazendo todos estes substitutos. Estamos tentando edificar grandes igrejas para substituir o enviar missionários. Outro substituto. Jesus nunca ordenou ninguém que edificasse igreja. Isso nunca foi ordenado na Bíblia. Mas nós erguemos seminários. Deixaram isso tomar o lugar do missionário. O seminário deixou isso tomar o lugar do missionário. Jesus nunca nos disse para construirmos seminário. Tudo bem com eles. Instrução. Tentando conseguir isso para tomar o lugar. Nunca tomará. A comissão de Jesus foi para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura até o fim do tempo. Por isso, todo substituto que temos nunca tomarão o lugar do genuíno. Nunca tomará o lugar do genuíno. Gente, agora,
já que eu li sobre o problema das substituições, lembra de uma coisa: a interpretação da palavra nunca pode substituir a revelação dela. E agora eu passo a ler, por poucos minutos, agora, um programa de rádio. Programa Fé para Vencer. Domingo à noite agora, passado, eu ouvi o pastor Joaquim Gonçalves Silva trazer ali uma palavra lá em Goiânia, sua igreja. E ele pregando sobre brecha, mensagem brecha, que vai do parágrafo 52 ao 56. Eu vou ler isso aqui, que ele falou naquele programa de rádio. Eu escrevi, sem faltar aqui uma palavra, parte deste programa. Diz: nenhuma denominação tem direito à interpretação do livro. Nenhuma. Quando aquele estudioso, pastor lá nos Estados Unidos, disse que João havia comido muita comida apimentada, dormiu e teve as revelações do livro de Apocalipse, o irmão Branham disse, o profeta disse, que aquele homem não devia ter falado aquilo. E logo aquele homem soltou os cães no mato, dizendo que há 3 noivas no livro de Apocalipse. O profeta disse que isto é falta de entendimento espiritual. Você não tem direito à interpretação do livro. Não há nenhum homem que possa interpretar o livro. E o que se tornou mais comum não é no mundo, no Egito, de onde saímos, mas agora no Israel. Intérpretes de terceira puxada, de trovões, da mensagem, e ninguém tem o direito de fazer isso. O profeta diz que é para nós ficarmos com as fitas. Então nenhum homem tem o direito de interpretar o livro. É o Cordeiro quem o interpreta. E ele não pode interpretar aqui de uma forma e ali de outra. É o Cordeiro e aquele que o proclama. E o Cordeiro faz a palavra conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Vejam, exatamente. Observem. E não é revelada até que chegasse a época do 7º anjo de Apocalipse 10 e versículo 7. Então este livro não é revelado até que as eras da igreja, este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não houver mais tempo. Não houver mais tempo. Vê isto? Isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Meus irmãos, toma-se isto aqui, sem entendimento espiritual, e ficam falando coisas picadas para as pessoas aqui,
ali e acolá. Se realmente tivesse o assíntio do Senhor para isso, eles correriam para a mensagem e nos mostrariam de uma maneira convincente na própria mensagem. Mas não é assim. De fato, as eras denominacionais têm acabado. As eras denominacionais têm acabado. Ora, isto não se refere somente à era de Laodiceia. A começar, o profeta falou aqui no plural. As eras têm se acabado. Isto significa que as mensagens dos reformadores não trazem mais luz. A luz que trouxe em seu devido tempo. Então isto acabou. Não. Na verdade, os selos foram abertos. E ele diz que esse livro não é revelado até que as eras da igreja tenham terminado. E as eras denominacionais tenham acabado. E não houver mais tempo. Não há mais tempo. Quando chegou a revelação dos selos, encerrou o tempo. Não há mais tempo. Ele estaria, por acaso, William Branham, profeta de Deus, ele estaria, por acaso, provocando um alarde, desespero, uma precipitação para o povo? Não. Não é isso. Quando ele disse não há mais tempo. Vocês podem notar que desde que William Branham abriu os selos e partiu para o Senhor em 1965, nenhum movimento mais pode levar e trazer o povo americano ao seu ponto de partida. Não pode mais ser sustentado. Ele profetizou que dentro de 20 anos a igreja pentecostal estaria pior do que a igreja católica. Ele viu isso. Quando citado na fita, a sua própria voz, ele disse isso. A diferença entre Elvis Presley, um pentecostal, Elvis Presley, o rei do rock, a diferença dele com Judas Iscariotes, ele diz, a única diferença que tem é que Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Elvis Presley, esse roqueiro, dizendo ser pentecostal, vendeu por uma frota de Cadillac e milhões de dólares. A diferença é só essa. Um por 30 moedas e outro por uma frota de Cadillac. São os carros mais caros que só era comprado pelos magnatas dos Estados Unidos. Uma frota de Cadillac e milhões de dólares. Não há mais tempo. Não houve mais tempo. Quando terminou a era, cada era dessas, por exemplo, quando terminou a era de Éfeso, havia mais tempo. Ainda tinha tempo, porque tinha a era de Esmirna. Terminou a era de Esmirna, ainda havia tempo, porque havia a próxima era, que era a era de Pérgamo. Quando terminou a era de Pérgamo, havia ainda mais tempo, tínhamos a era de Tiatira. Quando terminou a era de Tiatira, ainda havia tempo, havia a era de Sardes. Quando terminou a era de Sardes, havia mais tempo, porque tínhamos a era de Filadélfia.
Quando terminou a era de Filadélfia, ainda havia tempo, havia a era de Laodiceia. Mas qual é a próxima? Não tem mais era. É nesse sentido que acabou o tempo. Terminou. Porque não há mais uma era. Não tem um oitavo mensageiro. Findou-se o tempo. Qual é a próxima? Não tem mais tempo. Era, gente, era. Quando fala era da igreja, era é tempo. Tempo é era. E eles não entendem isso. Então não haverá mais nenhum mensageiro. Não haverá mais nenhum mensageiro. E o mensageiro sempre vem no fim da era. Agora veja em posição que estamos. Veja a posição em que nós estamos, gente. Veja a posição em que nós estamos agora. Devemos ser agradecidos pela posição que o Senhor nos deu nesta era, nesta família, neste corpo. Aleluia. Você não é um membro que obstrui a circulação, que impede a circulação do sangue de Cristo correr. Não é? Não há nenhum membro da noiva que obstrui, seja homem, seja mulher. Enfrente o que tenha que enfrentar. Cante, conte também com essa revelação. Então veja, isso nos deixa plenamente edificados, que a coisa pode circular, uma roda dentro da outra, como Ezequiel viu isto, e esta sincronização, formando isso. Qual o tempo que ainda resta para o mundo? Qual é o tempo? Nós já saímos do Egito. E quando Israel atravessou o mar, acabou o tempo de Israel no Egito? Nunca mais. Os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais os verá. Acabou o tempo da escravatura. Nunca os verás. Acabou aquele tempo. Nós temos problema no deserto. Na verdade, temos problema com Moisés. Isso só é revelado quando as eras da igreja ter terminado. E as eras denominacionais tenham acabado. Veja só como a coisa é diferente. Essa é a razão pela qual a coisa está tão enredada esta noite, confusa. É exatamente por causa disso. Vocês não temam. Deus ama a vocês. Igreja, não temam. Deus ama essa igreja, porque ela é uma parte do seu corpo. Ele entregou a si mesmo por ela. Vejam, eles tomam uma pequena doutrina. E eles aqui vai para um lado e diz isto é isto, isto é aquilo. E que quadro perfeito. Outro toma uma doutrina e escapa para este lado e diz, isto é isso. E cada um constrói uma denominação sobre aquilo. Um ismo é uma denominação. Estão construindo hoje uma denominação sobre a terceira puxada. Até que temos centenas de ismos. Mas ainda, em todas elas, há confusão. O povo quer saber a verdade. Saber qual é a verdade. Se essa não é a condição hoje, ou não é. Mas o povo está sabendo a verdade. Amém?
Eu paro por aqui. Feche seus olhos. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito Deus. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem sido o nosso ajudador. O Senhor cuidou de nós. E agora pedimos, Senhor, responder nossa oração. A favor de Sueli Aparecida. Problema de bronquite. Bronquite. Você está nesta hora repreendido. Repreendido. Desfeito. Isaías capítulo 53. É maior que você. O sangue de Jesus Cristo desfaz essa doença. Este garoto também, que não tem aqui o nome, o Senhor conhece quem é esta vida. Deus, sempre a gente fica ainda faltando alguns esclarecimentos. E quando o pregador desce daqui, às vezes ele fica até preocupado em dizer: eu devia falar também tal coisa, esclarecer melhor. Mas eu recorro a Ti, Jesus querido, nosso intercessor. Completa aquilo que faltou para o pregador expressar. Dá-nos esta bênção. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Aleluia. O Senhor vos abençoe. Glória a Deus. Ao despedir eu digo: vocês têm um grande valor. Seríamos de nós sem vocês? Para quem iríamos pregar? Para quem iríamos pregar? Vocês estão aqui. Deus vos trouxe. Deus vos abençoe. Que Deus abençoe, pastor Iraci Pedro Antônio. Vamos dizer: que Deus abençoe, pastor Iraci Pedro Antônio, e assim os demais ministros, todos que estão nessa noite. Cantemos sublime graça. Você veio aqui pela graça que nos traz a Ele. Cantemos, louvemos ao Senhor. Aleluias. Sublime graça do Senhor. Pode levantar sua mão a um infeliz salvo. Eu cego vou, mas vejo já. Ele me achou. Sublime graça do infeliz. Esse era eu, esse era você. Eu cego
mas é perdido ele me achou. Quem foi? Confesse, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus na cruz. Pastor José Evaristo, todo visitante que está nos visitando nessa noite, temos aqui algumas literaturas. Faça um favor, pastor Evaristo. Temos aqui